Olá, gente boa, você está no canal Baléu Literário, hoje com mais um vídeo falando sobre a arte de escrever. Estamos comentando sobre este livro. Você já pensou em escrever um livro? Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a questão dos diálogos. Hoje falando sobre foco narrativo. O que é foco narrativo? É isso que você vai saber a partir de agora. No livro, Sônia Belotto diz o seguinte sobre foco narrativo. No desenvolvimento de uma história, podemos estabelecer o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Quando o próprio personagem conta a história, ela é narrada em primeira pessoa. Você já deve ter percebido, por exemplo, alguns romances, a pessoa conta, na primeira pessoa. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Isso é o que se chama foco narrativo. A narração vai estar no foco da primeira pessoa. Sou eu quem falo. Quando alguém que não faz parte da trama, ela narra a história, então ela será narrada em terceira pessoa. Eu tô ele, ele, fulano fez isso, fulano ciclano fez aquilo, aconteceu isso, ele estava ali, tal. Então esse tipo de perspectiva é o que se chama de terceira pessoa, uma linguagem bem simples para você entender. A grande diferença entre ambas é que em terceira pessoa o narrador pode revelar ao leitor os pensamentos de qualquer um dos personagens. É uma maneira de você, o que se chama de narrador consciente, ou melhor, narrador, podemos chamar alguns chamam de narrador soberano, narrador que funciona como se fosse um conhecedor dos pensamentos de cada um dos personagens, e ele fica com mais liberdade até para trabalhar a questão dos diálogos também. Vamos lá, diz aqui. Além disso, pode adiantar ações que acontecerão no futuro da história. Já a narração em primeira pessoa torna mais difícil essas situações. O exemplo a seguir está em terceira pessoa e dá informações sobre o pensamento dos personagens e adianta fatos na história. Então preste bem atenção como é que se escreve em terceira pessoa. Eles estavam no hall de entrada do prédio onde se encontrava o suspeito quando Álvaro chegou. Lúcio teve medo da reação de seu pai ao ver o detetive. Álvaro se dirigiu ao velho e perguntou: ele ainda está na suíte? Seus olhos estavam sem brilho e sua preocupação era visível. O homem aparentemente o homem aparentando uma velhice sofrida, mal podia falar. A respiração ofegante denunciava sua ansiedade. Lúcio pensou em desviar a atenção de Álvaro, mas o homem respondeu, tentando disfarçar o seu sofrimento. Então vocês percebem? Lúcio pensou. Como é que ele sabe o que Lúcio pensou? Porque ele está narrando em terceira pessoa. É o narrador, que conhece os mistérios, o inconsciente das pessoas. Sim, ele ainda está lá. Mas, se o senhor me permitir, gostaria de falar com meu filho numa última tentativa para fazer com que se entregue. O cansaço era visível e ele não tinha a menor ideia do que significava pedir para estar com o filho. O inevitável se aproximava a cada segundo. Nada mais teria importância para aquele homem depois que entrasse no elevador do Palace Hotel e subisse ao 13º andar. Bem, neste diálogo podemos imaginar como cada personagem se sente diante da situação. O narrador conduz a cena, descrevendo os sentimentos dos personagens, informando o que estão fazendo ou pensando. Quando o narrador diz Lúcio pensou em desviar a atenção de Álvaro, ele mostra qual era a vontade do personagem, transmitindo a ideia de que alguma coisa estava errada ou antecipando fatos. Por exemplo, quando ele diz o inevitável se aproximava a cada segundo, nada mais teria importância. Então, dessa maneira, podemos prender a atenção do leitor, criando expectativa e despertando sua curiosidade.
O objetivo é fazer o leitor não querer parar de ler até descobrir qual é a trama. Entendeu? Isso é um dos recursos que os autores se utilizam para tomar a atenção do leitor, para que o autor fique grudado na história e queira, né, virar página. Essa é a grande, né, intenção daquele que escreve, que a pessoa, né, ame o que está sendo lido e ela sinta aquela curiosidade, aquele prazer de virar página, de ficar curioso para saber o que é que vai acontecer. Esse é o detalhe de uma boa narrativa, ok? E aí ele diz, ou melhor, ela diz: essa mesma cena poderia ter sido feita em primeira pessoa, onde um dos personagens narraria, segundo o seu ponto de vista, o que aconteceu. Vamos ver outro exemplo de narrativa agora em primeira pessoa. Nosso primeiro encontro aconteceu no final de tarde de primavera. Eu estava terminando meu plantão, visitando os pacientes internados na enfermaria do 3º andar. Consultei a última ficha. Era uma senhora de 86 anos com diagnóstico de pneumonia. Ela estava só em um quarto e quando entrei fui recebido com um grande sorriso. Boa tarde, doutor, disse, ajeitando-se melhor na cama. Boa tarde. Então a senhora é a famosa paciente com pneumonia, brinquei. Ainda não tão famosa, mas isso não é mais importante, respondeu bem-humorada. Como a senhora está se sentindo hoje? Estou cada vez melhor. Não tive mais tosse, após a chuva, o ar está bastante agradável. Bem, aí você entende o que é uma narração em primeira pessoa. O personagem relata o acontecimento a partir do seu ponto de vista, portanto, esta narrativa é feita em primeira pessoa. Nas narrativas em primeira pessoa, não é obrigatório que a história seja contada pelo personagem principal. Se você quiser, ela pode ser narrada por um personagem que só aparece até mesmo no final. Bem, essa é a diferença de você narrar em primeira e em terceira pessoa. É isso que se chama foco narrativo. Espero que você tenha entendido, né, esses nossos vídeos, né, pretendo, como já disse, pretendo fazer vídeos curtos e aos poucos a gente vai tirando, né, as dúvidas. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de curtir, né, se inscrever se você não está inscrito, porque a cada dia nós temos novidades. Isso é apenas para você entender. Então, se você quiser exercitar, faça algum relato, né, em primeira pessoa e outro em terceira pessoa. E com o tempo você vai descobrindo, né, qual o melhor modo de você descrever uma história. Não é obrigatório ser em primeira pessoa, também não é obrigatório ser em terceira pessoa. Tem excelentes escritores que escrevem tanto em primeira quanto em terceira. E tem alguns que escrevem nos dois focos narrativos, ok? Bem, vamos ficando por aqui e até amanhã com mais um vídeo para a sua e para a minha edificação, para o nosso crescimento como escritor e como leitor. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.